falar agora então sobre triângulos. Triângulos são figuras geométricas com 3 lados, como mostrado aqui. Então, ele tem 3 vértices, A, B, C. Então, também tem 3 ângulos internos. Vamos chamar aqui de alfa, beta e gama. Ok? Primeira coisa, vamos pegar um quadrado. Eu sei que um quadrado tem os ângulos internos iguais a 90 graus. Agora vamos construir um triângulo a partir de um quadrado, dividindo o quadrado no meio. Ok? Vamos pensar assim. Eu tenho os vértices A, B, C e D. Vamos traçar uma diagonal de A até C. Ok? Tracei a diagonal de A até C. Então, eu formei aqui novos ângulos. Este e este. Este e este. Ok? Então, esses novos ângulos que eu marquei aqui em azul são alfa e beta. Ok? Bom, esse pedaço que sobrou aqui, ele é um complementar de alfa. Então, ele é 90 menos alfa. Da mesma forma, esse ângulo aqui é complementar de beta. Então, ele é 90 menos beta. Então, vamos analisar esse triângulo aqui. Ó, o triângulo que tem os vértices A, B, C. Então, é esse triângulo aqui. A, B, C. Que tem ângulo alfa, beta e 90. Agora eu quero descobrir os valores dos ângulos alfa e beta. O que eu posso pensar? Posso pensar o seguinte. Se eu pensar no vértice C e no vértice A, eu tenho aqui vértice C e vértice A. Eu tenho ângulos complementares, ok? Então, alfa mais beta tem que ser igual a 90 menos alfa mais 90 menos beta, ok? Então, eu vou ter o seguinte, alfa mais beta é igual a 90 mais 90, 180. Sobra menos alfa e menos beta. Passando menos alfa e menos beta para o lado esquerdo, então fica alfa mais alfa, beta mais beta igual a 180. Então fica 2 alfa, 2 beta igual a 180. Tirando o 2 em evidência, fica 2 que multiplica alfa mais beta. Isso é igual a 180. Portanto, alfa mais beta é 180 dividido por 2. Logo, alfa mais beta é igual a 90 graus. O que eu consigo concluir daqui, então? Voltando aqui, ó, se alfa mais beta é 90 graus, a gente vem aqui nesse triângulo, que a gente tem? A gente tem alfa mais beta mais 90 graus. Todos os ângulos internos. Ok? Se eu somar os 3 ângulos internos, vai dar quanto, então? 180 graus. Visto que alfa mais beta é 90, então eu estou somando 90 mais 90. Isso é 180 graus. Ok? Então, todo triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber sobre triângulos. Vamos marcar isso aqui. Então, ok, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. O que mais eu posso considerar para todo o triângulo? Para todo o triângulo, eu posso considerar que o perímetro é a soma dos comprimentos dos 3 lados. Então, seguindo aqui, esse triângulo aqui tem comprimentos AC, CB e AB, certo? Os lados dele. Então, o perímetro
vai ficar AC mais AB mais CB. Então, perímetro é AC mais CB mais AB. Tá? Perímetro é a soma dos comprimentos dos lados. Tá? Isso vale para toda figura geométrica plana. O perímetro é a soma dos comprimentos dos lados. Tá? Vamos seguir agora então com mais uma característica que vale para todos os triângulos. Então vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Agora tem outro ponto importante que são os ângulos externos. Tem a seguinte propriedade. Se eu pegar um triângulo e eu tenho os ângulos aqui alfa, beta e gama. Aí eu vou prolongar um dos lados, ok? Estou prolongando esse lado aqui, além do vértice do triângulo. E vou aqui falar desse ângulo externo ao lado do ângulo gama, que eu vou chamar de X. Então, o que eu sei? Eu sei que se eu pegar uma reta, como esse caso aqui, a abertura total, ou seja, o ângulo gama mais o ângulo x, vai dar 180 graus. Não é isso? Então, eu vou pegar e ter a seguinte relação aqui. Gama mais x tem que dar 180 graus. Só que eu sei também que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então eu sei que alfa mais beta mais gama dá 180. Tá? Então qual que é a minha ideia aqui? É ver quanto que vale x em relação aos ângulos internos do triângulo. Então se eu pensar aqui em gama, desta equação, eu vou ver quanto vale gama. Desta equação aqui, vou isolar gama. Gama vai ser igual a 180 menos alfa menos beta. Então, se eu pegar esse valor de gama e substituir na outra equação, vai ficar assim. Gama é 180 menos alfa menos beta. Isso é gama, mais x é igual a 180. Certo? Então, agora vamos isolar o x. X é igual. Do lado direito eu tenho 180. Agora vamos passar para o lado direito essas três parcelas aqui. Então vamos passar 180, fica negativo, alfa fica positivo e beta fica positivo. 180 menos 180 vai dar zero. Certo? Vai sobrar então alfa mais beta. Portanto, x é igual a alfa mais beta. Ou seja, o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos que estão opostos aos vértices que está o ângulo externo. Bom, então vimos aqui a questão dos ângulos internos do perímetro e dos ângulos externos do triângulo, ok? Então agora vamos ver como fica a questão da área do triângulo. Se eu tenho um triângulo como esse aqui, e eu conheço pelo menos dois lados do triângulo, tá? Vamos supor que esse lado aqui vale A, esse lado aqui vale B. E eu conheço o ângulo interno formado por esses dois lados. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa. Então, se eu conheço dois lados e o ângulo formado por esses dois lados, é possível calcular a área desse triângulo. A área vai ser igual a meio vezes o comprimento A vezes o comprimento B vezes o seno do ângulo alfa. Tá?
Seno é uma função trigonométrica, que eu vou explicar daqui a pouco o que é o seno. E aí vai ficar mais claro. Por enquanto, mantenha em mente que eu estou falando das características de todos os triângulos. Então, o que vale para todos os triângulos eu estou falando até agora. Então, essa fórmula de área vale para todos os triângulos, ok? Se eu conheço dois lados, conheço o ângulo formado por esses dois lados, eu posso calcular a área dessa maneira aqui, tá? Bom, o que mais os triângulos têm em comum? O que vale para todo triângulo? Além da fórmula que eu acabei de mostrar, outra maneira de calcular a área do triângulo. Seguinte, eu tenho um triângulo. Desenhe aqui um triângulo. Tem vértices A, B e C. Eu quero saber a área desse triângulo. Então, posso pensar no seguinte. Eu posso pensar assim. Vou traçar uma linha aqui do vértice C até o lado AB. Ok? Formando aqui 90 graus. Aí, eu formei esse triângulo aqui, ó. Vamos definir esse ponto como D. Então, formei o triângulo CDB. O triângulo CDB, se eu copiar esse triângulo aqui, e eu tenho aqui CDB, e der um giro nesse sentido horário de 180 graus, então fica assim, B, D e C. Ok? Então, vamos guardar aqui, ó, esse triângulo aqui. Da mesma forma, eu posso pegar o triângulo A, D, C, ok? E dar um giro nele 180 graus nesse sentido anti-horário, para ele ficar assim. Então aqui é o ponto D, ponto C e o ponto A. Então temos aqui esse triângulo aqui. Então, ó, se eu pegar o triângulo original, então eu pego o triângulo original, tá aqui, vértice A, B e C. E ao lado do triângulo original aqui, neste lado, eu vou colocar esse triângulo aqui. Então eu vou ter isso aqui, ok? E neste lado eu vou colocar esse triângulo aqui. Então eu vou ter isso aqui, ok? Então o que eu fiz? Eu formei um retângulo. Então aqui, ó, de A até B é a base e esse lado aqui é a altura. Então, como eu tenho um retângulo, eu posso calcular a área desse retângulo como sendo base vezes altura. Então, a área do retângulo é base vezes altura. E eu quero saber o que é a área do retângulo? Não, eu quero saber a área do triângulo, que é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é o meu triângulo original, que eu quero saber a área. Como eu fiz o retângulo dobrando o triângulo, certo? Eu peguei o triângulo e dobrei ele. Eu peguei o triângulo e usei um pedaço para formar esse lado e outro pedaço para formar esse lado. Então, eu estou com o dobro do triângulo para formar o retângulo. Então, a área do triângulo vai ser a área do retângulo dividido por 2. Então, a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Tá? Isso vale para todo triângulo também. Todos os triângulos você pode calcular a área fazendo base vezes altura dividido por 2.
qual que é o cuidado que tem que tomar? Tem que tomar a altura, ela é definida da seguinte forma. Vamos voltar aqui, ó, no triângulo original. A altura é o que está mostrado aqui. É uma linha que parte de um vértice e vai até o lado oposto a esse vértice, formando 90 graus. Isso é a altura do triângulo. Tá? Então, poderia ter outros exemplos aqui, ó, mostrando a altura. Então, se eu tenho um triângulo dessa forma, triângulo desta forma, triângulo desta forma. Vamos definir a altura desses triângulos. Então, vamos falar que esse triângulo aqui é retângulo. Ok? Então, definindo a altura. A altura eu parto de um vértice. Então, vamos partir desse vértice e vou até o lado oposto ao vértice, formando 90 graus. Então, isso aqui é a altura. Ok? Então, se eu pegar esse vértice, eu estaria com a altura nessa direção. Isso aqui também seria a altura. Se eu pegar esse outro vértice e traçar uma reta de 90 graus aqui, ó, isso também seria a altura. Então, todo triângulo ele tem 3 vértices, portanto, tem 3 alturas. Certo? O que é mais conveniente é assim. Defino a base. Então, olha aqui, ó, esse lado aqui é a base. Tá? A base vai ser a linha horizontal aqui. Definir a base, eu vou pegar o vértice que está oposto à base e traçar uma linha vertical. Isso vai ser a altura. Porque aí eu vou pensar sempre em base vezes a altura. Vai ser mais conveniente fazer isso. Então, nesse caso aqui, esse vértice está aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar uma prolongada na base e descer aqui, ó, 90 graus. Isso aqui é a altura. Tá? Em um triângulo retângulo, eu já tenho uma reta e um ângulo de 90 graus. Então, no triângulo retângulo, a altura já está definida. Tá? Eu posso pegar esse lado como base, esse lado aqui vai ser a altura. Tá? Então, a altura é isso, é a distância do vértice até o lado oposto. Então, a reta que vai do vértice ao lado oposto está formando 90 graus. Isso é a altura de um triângulo. Ok? Então, esses são os pontos aí que valem para todos os triângulos. A área vai ser sempre base vezes altura sobre 2. Ou, se eu conhecer o ângulo entre dois lados, pode ser um lado vezes outro lado, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Então, até aqui, eu falei de características que são comuns, que valem para todos os triângulos. Porém, existem 4 tipos de triângulos, ok? Triângulo retângulo, isósceles, equilátero e escaleno. Eu vou apresentar nessa aula apenas o retângulo, tá? Vamos dividir a apresentação dos triângulos em mais de uma aula, para ficar mais fácil. Então, eu falei até agora de todas as características que valem para todos os triângulos. Agora vamos ver as características de cada um dos triângulos que eu citei agora, tá bom? Então, começando com o triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é um triângulo que tem necessariamente um dos ângulos internos reto. Ok? O que quer dizer ângulo reto? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Ok? Por isso que é chamado triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Então, essa é a principal característica do triângulo retângulo. Um dos ângulos internos dele vale 90 graus. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Por que esse triângulo ele é importante? Falar dele primeiro faz todo sentido, porque nós vamos ter algumas coisas que funcionam nesse triângulo
que vai poder ser usada nos próximos triângulos, tá? Então, por exemplo, o que vale no triângulo retângulo, que é muito importante? Teorema Pitágoras. Okay? O que é o teorema de Pitágoras? Se você tem um triângulo retângulo, que tenha lados A, B e C, vai valer o seguinte. Os lados são chamados de catetos e hipotenusa. Ok? Então, os lados que formam um ângulo reto, qual lado que forma um ângulo reto? Este e este. Considerando esses dois lados, eles formaram 90 graus. Esses dois lados são chamados de catetos, tá? Então, tá aqui, ó, catetos. Quem são os catetos? A e B. O lado que está oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, aqui está o lado oposto ao ângulo reto, tá? Está no lado oposto ao ângulo reto. Então, ele é chamado de hipotenusa. Então, a hipotenusa é o lado C. O que o teorema de Pitágoras diz? Ele diz o seguinte. Se eu formar quadrados usando os lados do triângulo, eu vou ter que a soma da área dos quadrados, formada pelos catetos, vai ser igual à área do quadrado formado pela hipotenusa. Vamos ver isso aqui com calma. Então aqui eu tenho meu triângulo retângulo, tá? Vamos considerar que os lados deles são A, B e C, como no exemplo anterior. A, B e C. E a partir desses lados eu vou formar um quadrado. Então, eu tenho um quadrado desse lado. Portanto, se é quadrado, esse lado também vale B. Tá? Aqui é B, aqui é B. Vou formar outro quadrado do lado A. Se é um quadrado, então aqui também vale A. Esse lado vale A, esse lado vale A. E por fim, um quadrado ao lado do lado C. Então, se aqui é lado C, aqui também vale C. Então, o que o teorema de Pitágoras diz? Se eu pegar a área dos dois quadrados formados pelos catetos, então se eu pegar esta área, vai dar o quê? A área do quadrado, que é lado vezes lado ao quadrado. Mas, se eu pegar agora a área desse quadrado formado pelo cateto B, então esta área aqui, de novo, é um quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado, B ao quadrado. Então isso vai dar igual a área formada pelo lado chamado hipotenusa. Então, igual a essa área. Então, lado vezes lado, então fica C ao quadrado. Então, isso aqui é chamado de Teorema de Pitágoras. E escrito formalmente ficaria assim. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse que é o Teorema de Pitágoras. Ok? Só que tem que tomar cuidado. Tá? Só vale para triângulos retângulos. Não vale para os outros tipos de triângulo. Tenha isso em mente porque isso vai ser muito importante na hora de usar. Tem que lembrar que Teorema de Pitágoras só vale para triângulo retângulo. Se o triângulo não tem um ângulo interno igual a 90, ele não é retângulo. Logo, não posso usar essa conta feita aqui. Ok? Vamos ver agora outra coisa importante sobre triângulos retângulos, que são as funções trigonométricas que podem ser definidas nos triângulos retângulos. Então agora nós vamos falar das relações trigonométricas de um triângulo retângulo.
Então, é uma da geometria que relaciona o comprimento dos lados com os ângulos internos do triângulo retângulo. Então, desenhei novamente aqui o triângulo retângulo com lados A, B e C. E os ângulos internos 90, porque sempre vai ter um ângulo de 90. E os outros dois ângulos internos chamei de alfa e beta. Ok? Então, a primeira coisa que precisamos saber, antes de definir as relações trigonométricas do triângulo retângulo, é o que é o conceito de cateto oposto e cateto adjacente a um ângulo. Ok? Então, vamos lá. Então, um cateto oposto. Para começar, se é um cateto, só pode ser o lado A ou o lado B. Certo? Nós vimos há pouco que o lado C é a hipotenusa, não é um cateto. Então, vamos analisar os lados A e B como sendo cateto oposto de um ângulo. O que quer dizer oposto ao ângulo? Então, se eu estou em uma rua, eu quero atravessar a rua, por exemplo. Então, eu estou de frente para o lado oposto da rua. Ok? Suponha que eu estou parado na calçada olhando para o outro lado da rua. O lado da rua que eu estou é o lado lá que eu estou parado para esperar para atravessar. E o lado que está logo à minha frente, exatamente na minha frente, é chamado de lado oposto. Então, isso vale aqui para os ângulos também. Então, se eu estou no vértice aqui, vamos chamar os vértices de A, B e C. Tá? Então, vamos chamar A, B e C aqui. Então, se eu estou no vértice B, olhando para dentro do triângulo, o lado oposto ao vértice B é o lado A, ok? Então, o cateto A é o cateto oposto ao ângulo alfa. Da mesma forma, se eu estou em cima do vértice C, olhando para dentro do triângulo, o lado oposto ao vértice C é o cateto B. Portanto, B é cateto oposto do ângulo beta. Então, depende em qual ângulo você está, você vai ter um cateto oposto diferente. Ok? Dependendo qual ângulo você está analisando. Então, se eu estou analisando um ângulo alfa, então A é o cateto oposto a alfa. Se eu estou analisando um ângulo beta, então B é o cateto oposto ao ângulo beta. Então, o cateto oposto é lado do triângulo que está oposto ao ângulo diferente de 90 graus. Ok, nós vamos falar de cateto oposto só para os ângulos que são diferentes de 90 graus. Então, A é o cateto oposto do ângulo alfa e B é o cateto oposto do ângulo beta. Certo? Então, isso é cateto oposto. Vamos ver agora o que são os catetos adjacentes. O cateto adjacente é o lado do triângulo que, junto com a hipotenusa, forma o ângulo. Então, analisando o ângulo alfa, a hipotenusa junto com o lado B formam o ângulo alfa. Ok? Então, está aqui, ó, hipotenusa e o lado B. Então, o lado B é o cateto adjacente do ângulo alfa. Da mesma forma, aqui eu tenho hipotenusa e lado A formando o ângulo beta. Então, o lado A é o cateto adjacente do ângulo beta. Tá? Então, eu posso dizer que o cateto adjacente é o lado que, junto com a hipotenusa, está formando o ângulo. Então, vimos o que é cateto oposto, que é o lado do triângulo que está oposto ao ângulo diferente de 90 graus, e o cateto adjacente, que é o lado do triângulo que, junto com a hipotenusa, está formando o ângulo. Então, nós vamos fazer o seguinte.
cateto oposto, nós vamos usar CO. Cateto adjacente, vamos usar CA. E na hipotenusa, vamos usar a letra H. Ok? Então, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. São essas abreviações que nós vamos usar. CO, CA e H. Agora que nós definimos o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente e o que é hipotenusa, faltou escrever aqui, ó. Então tá aí. A é cateto adjacente de beta e B é cateto adjacente de alfa. Então vamos agora usar os conceitos de catetos adjacentes e catetos opostos e hipotenusa para definir as funções trigonométricas. Então eu vou repetir esse triângulo que está aqui. Lados ABC, ângulos alfa e beta. Então aqui nós temos A e B são os catetos, C a hipotenusa. Tá? Então a função seno, ela é abreviada por sen. Ela será definida da seguinte forma. Ela será cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, para o ângulo alfa, a gente vai ter seno de alfa é igual cateto oposto a alfa. Cateto oposto a alfa está aqui, é o lado A. Dividido pela hipotenusa, que está aqui, que é C. Então, ficaria A sobre C. Para o ângulo beta, ficaria seno de beta igual cateto oposto a beta, está aqui, é o lado B. Então, ficaria B dividido pela hipotenusa, que é A. Ok? Então, estou fazendo aqui um exemplo para esse triângulo, mas a forma geral é essa. O seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? E aí a gente indica o ângulo aqui, ó, dentro do parênteses do seno. Às vezes aparece sem parêntese também, tá? Mas geralmente tem parêntese. O cosseno é abreviado por cos e é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seguindo com o raciocínio aqui, ó, para o ângulo alfa, o cosseno de alfa é cateto adjacente, logo o cateto adjacente do ângulo alfa é o lado B. B dividido pela hipotenusa, que é C. E para o ângulo beta, o cosseno do ângulo beta é cateto adjacente, que é A, dividido pela hipotenusa, que é C. Tá? Então, essa é a fórmula geral do cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, assim estão definidas as funções seno e cosseno. Aí, tem uma terceira e última função que eu quero falar, por enquanto, que é a função tangente. Então, tangente. Tangente é abreviada por TG e ela é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, ou igual seno sobre cosseno. Então, para o ângulo alfa, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto do ângulo alfa? Voltando aqui, ó, é o lado A. Então, tangente de alfa vai ficar A sobre B. E para beta, tangente do ângulo beta vai ficar então B sobre A. Ok? Então, existem outras coisas que precisam ser ditas sobre trigonometria, outras funções trigonométricas. Porém, por enquanto, para falar apenas do triângulo retângulo, vamos nos restringir a essas três funções trigonométricas: seno, cosseno
e tangente, tá? E aí nós vamos aos poucos ir usando essas funções para vocês entendendo o que dá para fazer e como funcionam essas funções. Outro ponto é, quando eu trabalho num vestibular, numa prova assim, eu não posso usar calculadora. Então, a gente tem que saber valores de seno, cosseno e tangente para alguns ângulos que sempre são cobrados nos vestibulares. Então, vamos ver uma tabela aqui de ângulos de seno, cosseno e tangente. Então, aqui nós temos essa tabela que mostra aqui esses ângulos 0, 30, 45, 60 e 90 graus, que são os ângulos mais cobrados nos vestibulares. Tá? Dá para fazer ângulos diferentes desse? Dá para fazer alguns, sem calculadora. Porém, precisa aprender um pouco mais sobre trigonometria. Não é o caso aqui. Então, temos aqui o ângulo e na vertical aqui as funções. Então, nós vamos preencher essa tabela aqui com os valores de seno, cosseno e tangente. Tá? Essas funções elas têm os valores definidos entre 0 e 1. Tá? Depois nós vamos ver com mais detalhe, que dá para ser negativo também, de menos 1 a 1. Então, por enquanto, vamos apenas usar de 0 a 1, que é quando está definido entre 0 e 90 graus. Tá bom, seno de 0 vale quanto? 0. Seno de 30 vale meio. Seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. E seno de 90 graus vale 1. Cosseno de 0 vale 1. Cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 vale meio. E cosseno de 90 vale 0. Veja que para o seno e cosseno a ordem está invertida. O que está indo daqui da esquerda para a direita, está vindo daqui da direita para a esquerda para o cosseno. Tá? Isso acontece sempre com seno e com cosseno, com ângulos que estão entre 0 e 90 graus. Ok? O que acontece aqui? Se você olhar com calma, você vai ver que sempre que a soma dos dois ângulos, do cosseno e do seno, der 90 graus, ou seja, quando eles forem ângulos complementares, o seno e o cosseno vão ter o mesmo valor. Olha aqui, se eu pegar 0 grau e 90 graus, 0 mais 90 dá 90, então o seno e o cosseno têm ambos valores 0. Se eu pegar 30 graus e 60 graus, 30 graus para o seno, 60 graus para o cosseno. 30 mais 60 dá 90, então o seno é igual ao cosseno. Se pegar 45 graus, 45 para o seno, 45 para o cosseno. 45 mais 45 dá 90, então eles são iguais. Ok? Como vimos há pouco, a hipotenusa pode ser definida como seno sobre cosseno. Se eu pensar assim, dividindo o seno por cosseno aqui, fica 0 dividido por 1 dá 0. Fica meio dividido pela raiz de 3, que dá raiz de 3 sobre 3. Aqui fica raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Então, a tangente vai dar 1. Aqui fica raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Então, vai dar raiz de 3. E aqui fica 1 dividido por 0. 1 dividido por 0 é infinito. Ok? Para saber por que 1 dividido por 0 é infinito, precisa saber os conceitos de limites, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Tá? Isso aí é assunto para matemática de faculdade. Então, essa tabela aqui tem que ter em mente para usar nos exercícios de trigonometria. Quais são os valores do seno, do cosseno e da tangente para os ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Então, veja quanto detalhe eu consegui falar apenas sobre o triângulo retângulo. Falei sobre Teorema de Pitágoras e 3 funções trigonométricas. Então, as funções trigonométricas elas servem para relacionar os lados do triângulo retângulo com os ângulos internos. Então, vamos ver alguns exemplos para deixar isso mais claro de como fazer essa relação entre lados e ângulos. Então, começando com um exemplo bem simples aqui para a gente aprender a lidar com as funções trigonométricas, vamos fazer esse caso aqui, ó. Determine os valores das funções seno, cosseno e tangente dos ângulos alfa e beta.
Então, o propósito aqui é praticar a identificação dos catetos aqui, tá? Então, vamos lá. De cara, a gente já tem aqui, ó, lado oposto ao ângulo de 90 graus é 5. Então, esse lado aqui é hipotenusa. Vamos deixar anotado aqui. Hipotenusa igual a 5 centímetros. Agora, para o ângulo alfa e beta, depende de qual ângulo eu estou analisando para saber se o lado é cateto oposto ou cateto adjacente, e assim por diante. Então, vamos fazer primeiro cálculos para o ângulo alfa. Então, para alfa, nós vamos ter. Bom, oposto a alfa, eu tenho 3 centímetros. Então, eu vou ter cateto oposto igual a 3 centímetros. E junto com a hipotenusa, está formando um ângulo alfa aqui, o lado de 4 centímetros. Então, cateto adjacente igual a 4 centímetros. Então, vamos calcular agora então as funções seno, cosseno e tangente. Lembrando que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seno sobre cosseno. Ok? Então, aplicando isso para o ângulo alfa. Então, seno de alfa é cateto oposto, 3, sobre hipotenusa, que é 5. Então, seno de alfa é 3 quintos. Cosseno de alfa é cateto adjacente, 4, sobre a hipotenusa, 5. Então, cosseno de alfa é 4 quintos. E, por fim, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai dar 3 sobre 4. Olha só, eu posso também pensar assim, tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, como está mostrado aqui. Se eu fizer isso, tangente de alfa vai ficar como? Seno, que é 3 quintos, dividido por cosseno, 4 quintos. Certo? Para resolver isso, eu tenho que manter a fração do numerador e multiplicar pelo inverso da fração do denominador. Então, a tangente vai dar 3 vezes 5, 15, dividido por 5 vezes 4, 20. Dividido em cima e embaixo por 5, vai dar 3 quartos. O mesmo resultado que está aqui. Tá? Então, a tangente pode ser cateto oposto sobre cateto adjacente, mas também pode ser seno sobre cosseno. Ok? Então, vamos ver agora a análise para o ângulo beta. Então, para beta nós temos, olha só, oposto ao ângulo beta está ao lado 4. Então, cateto oposto igual a 4 centímetros. E aqui, formando com a hipotenusa o ângulo beta, está o lado 3. Então, cateto adjacente igual a 3 centímetros. Então, podemos calcular aqui. Seno de beta, cateto oposto, 4 sobre hipotenusa, 5. Cosseno de beta é cateto adjacente, 3 sobre hipotenusa, 5. E tangente de beta é cateto oposto, 4 sobre hipotenusa, 3. Ok? Então, aqui exemplos bem simples, só para mostrar aqui como trabalhar com as funções seno, cosseno e tangente. Agora vamos ver aqui algumas aplicações da trigonometria. Então, nesse exemplo aqui, ó, na figura abaixo, uma corda está esticada da ponta de uma haste até o chão, formando um ângulo de 30 graus. Se a haste está perpendicular ao chão, qual o comprimento da corda? Então, quando ele fala que a haste está perpendicular ao chão, então este ângulo aqui, entre a haste e o chão, é 90 graus. Então, é importante isso porque, se eu pegar 3 pontos aqui, A,
onde a corda encontra o chão, B, onde a haste encontra o chão, e C, onde a corda encontra a haste. Isso forma um triângulo retângulo. Ok? E aqui que eu tenho? Eu tenho o comprimento da haste aqui, 10 metros. E quero saber o comprimento da corda. O comprimento da corda é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, ele é a hipotenusa. Então, o que eu quero descobrir é a hipotenusa. E que informação eu tenho? O lado 10 metros aqui, o comprimento da haste. Então, é o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, a haste é o cateto oposto, que vale 10 metros. Então, preciso relacionar o cateto oposto e a hipotenusa. Qual função relaciona cateto oposto com a hipotenusa? Seno. O seno do ângulo alfa vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, fazendo a conta aqui, vai ficar seno de 30 graus é igual cateto oposto 10 sobre hipotenusa, que eu quero descobrir. O seno de 30, naquela tabela que eu mostrei, vale meio. Meio é igual a 10 sobre a hipotenusa.
Então, olha só, esse exercício aqui ele vai determinar os valores de x nos triângulos abaixo. E ele tem ângulos retos aqui, aqui e aqui. Ou seja, como todos têm ângulos retos, então todos são triângulos retângulos. Portanto, vale o teorema de Pitágoras. Relembrando aqui o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Ok? Então vamos fazer a solução desses exercícios A, B e C usando o teorema de Pitágoras. Item A, então, quem é a hipotenusa? Aqui, oposto ao ângulo de 90, está x. Então, x é a hipotenusa. Então, eu vou ter item A. X ao quadrado é igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Certo? Então, 4 e 2 são catetos, x é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado 16 mais 2 ao quadrado 4. X ao quadrado é igual a 20. Portanto, x é igual a raiz de 20. Decompondo aqui em fatores primos, x é igual a 2 vezes raiz de 5. No exercício não está falando qual que é a unidade de comprimento, se é metro ou centímetro, então vamos deixar assim, sem unidade mesmo. Então, olha lá. Encontrei x igual a 2 raiz de 5. Se você não sabe como sair desse passo, chegar nesse, da raiz de 20 igual a 2 raiz de 5, dá uma olhada na aula de operações com números reais, que lá tem a explicação de como fazer isso aqui, ok? Então, esse foi o item A. Item B, eu tenho agora hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90. Vale 2 vezes raiz de 2. O cateto vale x e o outro cateto vale 2. Então, vamos lá, item B. Então, hipotenusa ao quadrado. 2 vezes raiz de 2 ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Resolvendo isso aqui, vamos ter. Aqui, ó, o quadrado cai para os dois casos, ok? Propriedade de potenciação. Então, o 2 fica ao quadrado e a raiz de 2 também fica ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado, 2 ao quadrado, dá 4. Então, aqui 2 ao quadrado dá 4. E raiz de 2 vezes raiz de 2 fica a raiz de 2 vezes raiz de 2. Elevando ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado mais 4. Quando eu multiplico duas raízes, eu fico com a raiz da multiplicação. Então, dá 4 lá dentro. Então, aqui fica x ao quadrado mais 4. Então, fica 4 vezes raiz de 4, que é 2. É igual a x ao quadrado mais 4. 4 vezes 2, 8. É igual a x ao quadrado mais 4. Portanto, 8 menos 4 é igual a x ao quadrado. Então, 4 igual a x ao quadrado. Continuando aqui. Raiz de 4 é igual a x. Portanto, x igual a 2. Está feito o item B. Por último, o item C. Quem é a hipotenusa no item C? A hipotenusa é o lado x. Ó, o ângulo de 90 está lá, nesse vértice aqui. X é o lado oposto ao ângulo de 90, então ele é a hipotenusa. Então, os lados são 2, 3 e x. Item C. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado 4, mais 3 ao quadrado 9. X ao quadrado é igual a 4 mais 9, vai dar 13. Portanto, x é igual a raiz de 13. Tá? Como 13 já é um número primo,
não dá para fazer esse processo aqui, ó, de decompor. Então vai ficar propriamente assim 13 mesmo. Então não dá para fazer simplificações, vai ficar a raiz de 13 mesmo. Então está resolvido esses 3 exercícios aqui para explicar como aplicar o Teorema de Pitágoras. Tá, vamos ver mais um caso aqui de Teorema de Pitágoras, para a gente deixar esse assunto aqui com mais exemplos resolvidos. Vamos lá. Em uma televisão, o tamanho da tela é definido em polegadas e medido na diagonal. Qual o tamanho da tela de uma televisão que tem as dimensões abaixo? Dado: 1 polegada é igual a 2,5 centímetros. Então o problema fala que o tamanho da tela da televisão é a diagonal. Então, essa linha vermelha aqui, a diagonal. Esse comprimento que define o tamanho da tela, que a gente compra lá na loja. A gente fala, quero uma TV de 40 polegadas. Então, o comprimento da diagonal é 40 polegadas. Quero uma TV de 26 polegadas. Então, o comprimento da diagonal é 26 polegadas. Ele quer saber o tamanho dessa tela aqui. Então, se eu sei que esse lado da tela tem 80 centímetros e esse lado da tela tem 60 centímetros. Bom, aqui o tamanho da tela, eu vou chamar aqui de x, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Olha só, esse lado aqui e esse lado aqui formam um triângulo retângulo. Ok? Então, eu posso fazer o cálculo usando o Teorema de Pitágoras para determinar o tamanho da tela. Então, x é a hipotenusa? Sim, aqui está o ângulo de 90. Tá? A TV ela sempre tem um ângulo reto nos cantos, então nós vamos ter a formação de um triângulo aqui, considerando os lados mais a diagonal. Então, x ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 80 ao quadrado dá 6.400. 60 ao quadrado dá 3.600. X ao quadrado é igual a 6.400 mais 3.600 dá 10.000. Portanto, x é igual a raiz de 10.000. Então, x é igual a 100 centímetros. Ok? Se x é igual a 100 centímetros, qual o tamanho da tela? Agora nós vamos ter que pegar e converter para polegada. Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Então, 1 polegada é igual a 2,5 centímetros. Então, 100 centímetros é igual a T. Tá? Chamando de T porque é tamanho da tela. Resolvendo essa regrinha de 3 aqui, nós vamos ter multiplica em cruz, esse vezes esse, então fica 2,5 vezes T. É igual esse vezes esse, 1 vezes 100, 100. Portanto, T é igual a 100 dividido por 2,5. Então, T é igual a 40 polegadas. Ok? Então, a tela é uma tela de 40 polegadas. Então, aqui o exemplo de uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Ok? Bom, isso é o que eu queria mostrar para vocês, então, sobre Teorema de Pitágoras, trigonometria e a apresentação geral dos triângulos aí. Então, quem curtiu o vídeo, dá um like aí, deixe seus comentários e até a próxima.